Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a esta revisão definitiva sobre a Baixa Idade Média. Para quem está se preparando para as provas de vestibulares, esse é o momento de focar total. A nossa análise de hoje vai cobrir aquela transição caótica do sistema feudal direto para as monarquias nacionais. Pensem nesse período, ali entre os séculos XI e XV, como uma verdadeira tempestade perfeita. Foi uma época em que o mundo europeu passou por um crescimento simplesmente explosivo, mas que logo depois foi engolido por crises tão absurdas e devastadoras que mudaram a história da humanidade para sempre. Então, bora mergulhar nessa história e entender como tudo se conecta. A nossa rota de estudos hoje passa por 1. Crescimento e revolução agrícola. 2. A Grande Fome. 3. Cruzadas e renascimento comercial. 4. A famosa Peste Negra. E 5. A Guerra dos 100 Anos. Vamos lá? Tópico número 1 na tela: crescimento e revolução agrícola. Para começar, deem uma olhada nesse salto estatístico impressionante. A gente está falando de uma população europeia que pulou de mais ou menos 36 milhões no ano 1000 para incríveis 80 milhões lá no ano de 1300. Basicamente, uma trégua nos conflitos e nas epidemias iniciais fez com que as pessoas vivessem mais e, claro, tivessem mais filhos. Anotem aí porque esse é o tipo de dado clássico que os examinadores adoram colocar em questões de múltipla escolha. E aí vem a pergunta de ouro. Como é que se alimenta mais que o dobro de pessoas de repente? A resposta é tecnologia e expansão. Rolou uma revolução estrutural gigantesca no campo. Áreas que antes eram impossíveis de habitar viraram terras férteis, tudo graças à drenagem de pântanos e à derrubada de florestas. Além disso, inovações como a rotação trienal de culturas, que não deixava o solo perder os nutrientes, o uso de um arado de ferro bem mais pesado e um novo jeito de atrelar os cavalos, pelo peito e não mais pelo pescoço, multiplicaram a produtividade. Nessa época, a sensação era de que tudo ia muito, muito bem. Mas chegamos ao número 2, a Grande Fome. Pois é, vamos avançar e ver como essa tranquilidade vira um cenário de catástrofe total. Ali entre 1315 e 1325, o clima na Europa enlouqueceu. Os invernos ficaram muito mais longos e os verões viraram uma sequência de chuvas constantes e torrenciais. O solo, que já estava super esgotado por causa daquela agricultura intensiva dos séculos anteriores, simplesmente não deu conta. As plantações foram para o espaço, o gado acabou morrendo afogado ou por doenças e houve uma perda total das colheitas por 3 anos seguidos. E isso ilustra perfeitamente uma macabra reação em cadeia. Sem colheitas, a escassez tomou conta de tudo. O preço daquele pouquinho de grão que sobrou disparou para a lua. Qual o resultado? Fome em massa, a população se revoltando contra os senhores feudais e uma explosão de saques e roubos tanto no campo quanto nas cidades. Para ter uma ideia do tamanho do estrago, essa década sombria deixou uma taxa de mortalidade bizarra, estimada entre 10% e 25% de toda a população europeia. Partindo para o número 3, cruzadas e renascimento comercial. Atenção máxima aqui, turma, para não cair naquela armadilha clássica de prova que tenta simplificar demais as coisas. Quando o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada, lá em 1095, o discurso oficial era 100% religioso. Era a ideia da guerra justa de Santo Agostinho: combater os infieles muçulmanos e garantir a salvação cristã recuperando a Terra Santa. Mas, nos bastidores, a história era outra. A igreja queria unificar a cristandade e aumentar seu poder político, enquanto os comerciantes olhavam para isso e viam uma chance de ouro de abrir e dominar rotas comerciais super lucrativas. Basta olhar para o traçado dessas rotas no mapa que a verdade aparece. Cidades italianas, tipo Gênova e Veneza, usaram Constantinopla como um pedágio estratégico, digamos assim. Então, o que começou como uma série de campanhas militares brutalmente sangrentas em direção a Jerusalém, acabou, quase sem querer, gerando um renascimento comercial. O contato direto com o Oriente inundou a Europa com especiarias caríssimas, sedas de luxo e, super importante, conhecimentos e técnicas que os europeus simplesmente tinham esquecido com o tempo. E qual é o ponto histórico essencial para levar para a prova? O fim do sistema feudal foi diretamente ditado pelas consequências dessas cruzadas. Pensa só, o custo absurdo de armar essas expedições, somado à morte de milhares de nobres guerreiros no Oriente, sugou o poder dos senhores feudais. E adivinha quem preencheu esse vácuo? Os reis. O poder real ficou muito mais forte com a nobreza enfraquecida. E, ao mesmo tempo, aquele comércio que a gente acabou de falar criava uma dinâmica urbana totalmente nova. Vamos agora para o número 4, a Peste Negra. Acreditem, o caminho de disseminação dessa pandemia parece roteiro de filme, mas é pura história. A coisa toda começou na Guerra de Cafa, na Crimeia, em 1346.
É literalmente um dos primeiros registros de guerra biológica que temos. Os mongóis catapultaram os corpos dos seus próprios soldados infectados por cima dos muros da cidade. Os comerciantes genoveses entraram em pânico e fugiram de barco de volta para a Europa. Só que eles não foram sozinhos. Ratos e pulgas entupidos com a bactéria pegaram carona nesses navios mercantes, transformando as cidades portuárias nos primeiros e mais devastadores epicentros da doença. Para entender o nível de caos dessa situação, olhem esse detalhe fascinante. Sabe aquela lenda infantil do flautista de Hamelin? Aquela do homem que toca a flauta para atrair os ratos para fora da cidade? Isso não surgiu do nada. Ela foi criada exatamente na Idade Média e ilustra perfeitamente a sombria realidade da época. As cidades e os portos mercantes estavam tão absurdamente infestados por ratos, portadores de doenças, que isso era apenas o cotidiano assustador do europeu medieval. A doença em si não tinha piedade. A pessoa tinha febre altíssima, manchas escuras por causa de hemorragias internas e os terríveis bobões, que eram inchaços muito dolorosos nas axilas e no pescoço. A morte chegava em questão de 3 a 5 dias. E os médicos? Bom, eles usavam esses trajes icônicos com máscaras em formato de bico de pássaro cheias de ervas aromáticas. Acreditava-se que o cheiro forte purificaria o ar corrompido que estaria transmitindo a doença. Era um esforço super dramático, mas infelizmente sem nenhuma utilidade médica. Com uma taxa de mortalidade batendo no teto, a coesão social europeia basicamente derreteu. As pessoas começaram a fugir em massa das cidades, isolando e abandonando completamente os doentes. E o desespero traz respostas extremas, né? A peste foi logo interpretada como um castigo divino gigante, o movimento dos flagelantes explodiu com multidões se chicoteando publicamente para tentar apagar os pecados do mundo, e da forma mais trágica possível rolou uma perseguição fanática caçando bodes expiatórios, o que terminou no massacre horrível de judeus, leprosos e supostos hereges. Finalmente, número 5, Guerra dos 100 Anos. No centro desse conflito colossal estavam dois monarcas. De um lado, Eduardo III da Inglaterra, que achava que tinha direito ao trono francês por causa da sua linhagem. Do outro, Filipe de Valois, defendendo a coroa da França. Mas preste muita atenção, a treta não era meramente dinástica. Tinha um baita interesse econômico no jogo, que era o controle da riquíssima região de Flandres. Essa área era a grande potência na produção de tecidos, mas dependia quase 100% da lã que vinha da Inglaterra para manter os teários rodando. A gente costuma dividir essa guerra em 3 fases principais. Na fase inicial, a Inglaterra mandou muito bem, usando seus arqueiros super eficientes para conseguir vitórias decisivas. Aí vem a fase intermediária, que foi cheia de tréguas. Por quê? Porque a peste negra devastou os exércitos dos dois lados, forçando pausas estratégicas na marra. E por último, temos a fase final, a partir de 1415, que garantiu a vitória definitiva da França. E muito disso se deve a uma figura histórica simplesmente inacreditável. É exatamente aqui que entra Joana d'Arc. Imagina a cena. Uma jovem camponesa, analfabeta, aparece dizendo que teve visões divinas que mandavam ela expulsar os ingleses e coroar o verdadeiro rei francês. Por incrível que pareça, ela não só foi ouvida, como foi parar na liderança dos exércitos da França, que até então estavam com a moral destruída. Ela comandou vitórias militares cruciais, encarnou a identidade nacional que estava nascendo e provou seu ponto de virada definitivo dessa guerra. Mas o sucesso estrondoso a tornou um alvo formidável. Capturada pelos borguinhões que eram aliados da Inglaterra, Joana foi vendida e levada a um tribunal eclesiástico cheio de motivações políticas. Em 1431, na cidade de Rouen, ela foi acusada de heresia, bruxaria e de cometer o suposto crime de vestir roupas masculinas. Foi queimada viva na fogueira. Só que, em vez de apagar a sua influência, esse martírio cimentou de vez a Joana d'Arc como o maior símbolo de resistência da nação francesa. Para fechar, vamos ao impacto geopolítico do fim da Guerra dos 100 Anos, que é tema garantido em provas. A França emergiu do conflito inteiramente transformada. Expulsou os ingleses do seu território e a monarquia ficou gigante, consolidando um estado centralizado e forte. Já a Inglaterra, retornou derrotada, amarga e com os cofres vazios, afundando direto numa sangrenta guerra civil pelo próprio trono, a famosa Guerra das Duas Rosas. Concluindo a nossa revisão, deixo aqui um questionamento provocativo para vocês refletirem durante os estudos. É o grande paradoxo histórico. Como é que uma sequência tão macabra de tragédias, fome desenfreada, uma pandemia global e 100 anos de derramamento de sangue destruiu a velha ordem feudal e, de forma super irônica, levantou os alicerces políticos para o mundo moderno e centralizado que conhecemos hoje? Às vezes, turma, o caos absoluto é o maior construtor do novo.
Bons estudos, continuem focados e até a próxima análise.